Glórias a Deus, porque você pode estar aqui nessa noite, né? Afinal é o primeiro domingo do mês, né? Dia de ceia do Senhor. Hoje eu creio que todo aquele que se diz cristão não poderia estar ausente, né? Aqui na igreja para participar deste momento, para celebrar este momento, né? Esse momento, essa festa gloriosa e graciosa que é poder se assentar à mesa do Senhor nosso Deus e celebrar que em Cristo Jesus nós recebemos a remissão dos nossos pecados, recebemos a salvação e a vida eterna. É por intermédio dele que nós somos agraciados com os nossos nomes escritos no livro da vida. Foi por intermédio dele que você teve os seus pecados perdoados, né? Apesar de eu não merecer, você não merecer, mas Jesus decidiu me amar, decidiu te amar, decidiu nos amar. Então é momento de gratidão a Deus, né? De celebração, né? De cantar, de louvar, de exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus por essa noite. Uma noite muito alegre, muito celebrativa, e principalmente diante da semana que nós estamos, né? Semana da pátria, né? Semana também de agradecer, de orar a Deus pela nação que o Senhor nos concedeu, né? Esse povo que às vezes nós reclamamos dele, mas nós reclamamos de nós mesmos, né? Mas que é uma nação abençoada, isto é, que é um povo abençoado, isso é, que é um povo bonito, isso é, né? Que tem uma das bandeiras mais bonitas, isso é verdade, né? E vai continuar sendo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós hoje vamos compartilhar com os irmãos, encerrando o nosso tema na carta de Efésios, sobre uma igreja abençoada. Uma igreja abençoada. Só pelo fato de ser ou se considerar igreja, ou ter ouvido o chamado do Senhor um dia para fazer parte da igreja de Cristo, você já pode se considerar uma pessoa muito abençoada, né? Então olhe para o teu irmão e diga para você: é uma pessoa muito abençoada. Você é uma pessoa muito abençoada, porque você faz parte da igreja de Cristo. Você faz parte de um exército muito especial que caminha sobre a face da terra, né? Em busca da Canaã prometida, mas que já está reservada para você na eternidade. Tem as lutas aí, né? Tem as lutas. O inimigo quer realmente, né, nos fazer desistir, o inimigo quer nos entristecer, mas por causa do grande amor de Deus, né, ele vem com a espada, com a lança, com tudo que ele tem direito, mas nós vamos contra ele em nome do Senhor Jesus e nós vencemos. Amém? E hoje nós vamos conversar, irmãos, sobre uma bênção muito especial que Deus concedeu à sua igreja e que muitas vezes a igreja não se utiliza dela, e por isso muitas vezes nós andamos como que alguém que estivesse caminhando sozinho, se esvaindo nas suas forças e não tendo conhecimento do presente e nem do futuro, e fica cambaleando ou andando como que se não soubesse para onde ir. Fica andando como que se não tivesse forças para caminhar, fica lamentando das lutas, das dificuldades, dos problemas, das investidas do inimigo, né? Mas como igreja de Cristo, o Senhor já nos abençoou, como diz Efésios lá nos primeiro capítulo, Deus abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você pode se sentir abençoado, né? Se sinta abençoado pelo Senhor. E hoje nós vamos falar sobre essa armadura de Deus. Todos sabem o endereço desse texto, né? Falando sobre a armadura de Deus, né? Efésios capítulo 6, nós vamos ler do verso de número 10 ao verso de número 24. Abra sua Bíblia aí. Você tem no celular, abra o seu celular aí. E lembre-se sempre, Efésios 6, de 10 até o 24, você precisa se vestir dessa armadura, você precisa estar preparado todos os dias, né? Você precisa estar pronto em todos os momentos. Vamos colocar em pé, em reverência a essa palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou ler aqueles que estão entrando, são minha, acompanhem comigo, se não, ouça ou acompanhe aí na sua versão, minha é atualizada. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como cumpre fazê-lo. Maravilhoso Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos e queremos ouvir a tua voz neste momento, Senhor. E queremos, ó Pai, receber dessa bênção que o Senhor já nos concedeu em Cristo Jesus. Receber dessa bênção, ó Deus, da tua armadura. E nos vestimos dela, Senhor, para que, ó Deus, diante das lutas, das dificuldades, diante, ó Deus, do avanço do inimigo, possamos, ó Deus, permanecer firmes e saber que no Senhor nós temos a vitória por Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podem sentar, irmãos. A Igreja de Cristo, ela tem sido abençoada com incontáveis bênçãos espirituais. Em Cristo nós somos eleitos, em Cristo nós somos redimidos, em Cristo nós somos adotados, santificados e selados com o Espírito Santo de Deus. Em Cristo Jesus nós recebemos a herança da salvação e da vida eterna. Através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós recebemos autoridade para falar do seu Evangelho, para anunciar o seu Evangelho, para proclamar o seu Evangelho, para resgatar aqueles que estão perdidos, para curar aqueles que estão enfermos e para fazer com que aqueles que estão distantes do Senhor volte-se para o Senhor, o nosso Deus. A igreja tem tudo isso, glórias a Deus. Mas nós não podemos esquecer, amados irmãos, que a igreja tem um inimigo infernal, né? Que está reservado para ele é exatamente o inferno. Mas ele está empenhado em cumprir a sua missão. João 10:10, qual a missão do inimigo? Matar, roubar e destruir. Isso ele quer fazer, mas não com o mundo, porque o mundo já está caminhando com ele. Então ele quer fazer isto com aqueles que conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. Ele quer fazer isso com a igreja de Cristo Jesus, não? Para nós vivermos este mundo, temos que saber o seguinte: sempre quando vamos sair de casa, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, o perigo nos ronda, né? E estamos sempre preocupados se tem alguém, quando nós estamos saindo de casa, com má intenção ou não. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo dessa forma. Mas como igreja de Cristo, nós precisamos entender que precisamos andar também dessa forma, porque tem alguém, né, com uma metralhadora apontada para o seu peito e dizendo: eu vou derrubar esse cristão. Eu vou derrubar esse servo de Deus, que é o inimigo. E as armas dele não são armas físicas, são armas espirituais, que ele tenta derrubar o cristão. E está aí em todos os momentos, em todas as horas, e você pode observar isso. Quando eu me converti, quando você se converteu, aconteceu conosco uma mudança, um novo nascimento. Nós fomos justificados pela nossa fé, e nós temos paz com Deus por causa dessa justificação. Isso encontra em Romanos 5:1. Nós temos
Fomos justificados pela nossa fé, e por ser justificado pela nossa fé, nós temos paz com Deus. E nós desfrutamos desta paz em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor nosso Deus nos diz lá em João 14, 27. Jesus disse: olha, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, eu não vos dou como o mundo a dá. Então nós confiamos no Senhor, e Ele é que nos dá dessa paz. Foi Ele que nos chamou, e é Ele que tem cuidado de cada um de nós. Mas não podemos nos iludir achando que, porque temos o Senhor, porque vivemos para o Senhor, porque existe essa promessa de paz, nós não temos lutas e dificuldades. Não, nós temos muitos problemas. Nos problemas eles sempre estão aí, mas na fé nós somos, como diz o apóstolo Paulo, muito mais do que vencedor. Alguns que dizem, né, que depois que você se converter as coisas vão mudar. Não, depois que você se converter você vai ficar forte para batalhar as lutas do dia a dia, para enfrentar e ter sempre um bom combate. Porque Jesus disse: nós teremos lutas aqui nesta vida. João 16, 33. Neste mundo tereis aflições. Isso vai ter. Mas tem de bom ânimo, porque a vitória já nos foi concedida, né? E, amados irmãos, a causa, né, desta guerra, né, é que vivemos numa sociedade que está em rebelião contra Deus. Vivemos numa sociedade que está em rebelião contra Deus. É só você sair daqui e chegar ali na praça e falar de Jesus para alguém, para você ver como é que você vai ser recebido. É só você sair daqui e começar a falar de Jesus em algum lugar aí, você vai ver como você é recebido. Porque foi Jesus que disse: este mundo jaz no maligno. E nesse tempo no qual nós estamos vivendo um avanço muito grande, né, daqueles que se opõem ao Evangelho. O comunismo tem chegado em países e adentrado países e tem transtornado a vida de muitos cristãos. Temos visto vários vídeos de freiras, padres lá na Nicarágua pedindo oração, porque eles estão impedidos de ir à igreja. Chegou a perseguição até eles. E como tem chegado nos países aqui também ao nosso redor. E o causador de tudo isso, eu falei a respeito do sistema político, né? Mas é o inimigo agindo através do sistema para tentar derrotar a igreja. Porque o alvo dele não são as pessoas. O alvo do inimigo é a igreja, em derrotar a igreja, em calar a igreja. Porque a única instituição que pode se opor ao mal e ao mundo é a igreja. Porque para as demais pessoas está tudo muito bem, está tudo muito bom e vida que segue. Mas a igreja não. A igreja de Cristo, ela tem uma missão sobre a face da terra. E o inimigo lidera esses ataques espirituais contra os cristãos, porque ele persegue a igreja de maneira implacável. Se você quiser ler Apocalipse 12, de 13 a 18, está ali. O inimigo investindo contra a igreja. O inimigo se opondo à igreja. E nós precisamos entender isto, amados irmãos, que nós estamos numa batalha espiritual. Que a igreja, desde que ela foi organizada, né, lá em Atos dos Apóstolos, ela sofreu perseguição por estar na contramão do mundo, por anunciar o Evangelho, por falar do amor de Deus, por falar da justiça. E nós não estamos vivendo num tempo diferente. Precisamos entender algumas coisas. Primeiro, a vida cristã é uma batalha. Pastor, eu vim aqui para ouvir alguma coisa que pudesse trazer algum alento no meu coração. Calma, você vai ouvir. Primeiro nós vamos entender que vida é essa que nós vivemos, né?
a missão para a qual o Senhor nos chamou. A vida cristã é uma guerra, amados irmãos, contra os poderes espirituais. Paulo nos ensina que a guerra do cristão não é contra pessoas, Efésios 6,12, né? Mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eles atuam nas regiões celestiais, mas eles atuam através de pessoas. Você não vai ver um capetinha ali, né? Do jeito que ele é, né? Você não vai ver um diabinho subindo nas árvores por aí, né? Você não vai ver um capetinha com o tridente dele cutucando as pessoas por aí, não, né? Mas você vai ver pessoas, né? Com mentes corrompidas, maldosas, querendo praticar o mal. John Stott destaca 3 características, né, principais desse inimigo. Está lá em João 12:31. O inimigo, ele é poderoso e ele é maligno. Ele é poderoso no mal. Ele é o agente, ele é o sacerdote de toda e qualquer malignidade. Paulo diz lá em 2 Coríntios 11:14 que ele é astuto e ele é muito inteligente para enganar as pessoas, para transformar as coisas que são más, numa aparência de boa, para iludir as pessoas, para cegar as pessoas. Paulo diz que o príncipe deste mundo cegou. O príncipe deste mundo cega as pessoas, para que elas não enxerguem o caminho em que elas estão indo. E a principal, amados irmãos, cilada que o diabo utiliza para destruir o cristão é exatamente dizer o seguinte: ó, diabo, não tem nada não, mas não, ele não é tão ruim assim, né? Aí ele faz igual uma ilustração que o presbítero Carlos comentou aqui na escola dominical uma vez, né? Que a pessoa, para ficar bem com Deus e com o diabo, né? Ele ia atravessar uma ponte, a ponte estava meio ruim, né? Então ele colocava um pé e falava assim: Deus é bom. Aí colocava outro, mas o diabo não é ruim, né? O Deus é bom e o diabo não é ruim, né? E você fica como que se o diabo fosse alguém que está do seu lado ainda, porque ele não é tão ruim assim. Mas o fato é ele quer exatamente que você desacredite da sua existência. Ele quer que você desacredite da existência dele. Ele quer que você ache que ele não pode nada e que ele não faz nada. Que você possa esquecer que o mal está aí mesmo, e é assim que as coisas acontecem mesmo, e está acontecendo porque vai acontecer, e é desse jeito mesmo, o mundo sempre foi assim, então vai sempre ser assim. Enquanto ele está agindo e ele está fazendo essa obra. Então a nossa luta, amados irmãos, é grande e não é fácil. Em segundo lugar, se existe luta, é porque alguém vai vencer e alguém vai perder essa luta. Jesus já venceu por nós lá na cruz do Calvário, amém? Você entende isso? Ele já venceu por nós lá na cruz do Calvário. Mas há a possibilidade de sermos ainda, né, derrubados nesta batalha. Há a possibilidade de que você seja atingido por algum dardo do inimigo. Porque o objetivo dessas forças espirituais do mal é derrubar a mim, a você, como servo do Senhor, como cristão, na sua fé, na sua confiança em Deus. E para isso ele arma ciladas, né? Para isso ele arma ciladas, ele lança os seus dardos inflamados, né? As principais ciladas que o inimigo coloca nas nossas vidas, amados irmãos, que nós precisamos entender são as seguintes. Primeiro, ele lança dúvidas sobre o caráter e a palavra de Deus. E sabe quando que ele fez isso? Lá no início. Lá em Gênesis 3.
Ele chega e diz para Eva: ah, mas foi isso que Deus disse? Mas não é bem assim. Se você comer desse fruto, o que vai acontecer é que seus olhos vão ser abertos, você vai conhecer o bem e o mal. Então ele lança dúvidas sobre aquilo que o Senhor diz, aquilo que está escrito na palavra, mas não é bem assim. É assim como está escrito na palavra. Ele lança, como ele fez, lançando dúvidas sobre a filiação de Jesus. Ah, você é o Filho de Deus, lá na tentação, lá no deserto. Ah, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ah, se você é o Filho de Deus, então se lança daqui de cima. Ah, se você é o Filho de Deus, então me adora que eu vou te dar todos os reinos da terra. E o que é que Jesus, foi uma resposta que Jesus deu nos 3 momentos para o diabo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, só o Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Mas o inimigo, ele quer questionar. Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é salvo mesmo? Será que o Senhor te resgatou mesmo? Ele gosta de lançar essas perguntinhas, né? Ele gosta de nos questionar. Ele levanta perseguição contra os crentes, principalmente os líderes da igreja. Atos 12, de 1 a 8, Apocalipse 2, de 1, 2, 10. Por que motivo? Porque os irmãos são os irmãos, mas o líder é aquele que está à frente. O líder é aquele que está ali. Se nós derrubarmos ele, vai ser bom, vai ser muito bom. Por que motivo? Porque nós não gostamos dele. E o diabo quer derrubar o líder, porque se ele derrubar o líder, ele derruba quase que toda a igreja. O diabo se opõe exatamente àqueles que estão à frente. Quais foram os primeiros que morreram na igreja primitiva? Foram exatamente os discípulos, aqueles que estavam na liderança. E são esses que o inimigo quer exatamente que eles sejam derrotados. O inimigo também trabalha, levando muitos ao orgulho na tentativa de atrair e receber glória para si. A Bíblia diz: todo louvor, toda glória, toda honra seja dada ao Senhor, o nosso Deus. Mas o inimigo trabalha o coração das pessoas para que as pessoas busquem glória para si, para que elas se sintam gloriosas, para que elas se sintam que são, que pertencem, ou que podem alguma coisa. Lá em Lucas 22, 24 a 30, Jesus diz: olha, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Mas o inimigo quer que você sinta o quê? Orgulho. Eu preciso, Eu tenho que receber essa glória, preciso ser homenageado, eu preciso ser visto. E o diabo faz isso porque ele era lá no céu um anjo que ocupava o melhor lugar na presença do Senhor nosso Deus. Ele comandava os louvores lá nos céus. Mas ele não resistiu só a estar no comando do louvor. Ele queria o lugar de Deus. E o dia que ele quis o lugar de Deus, ele teve que deixar os céus. Mas ele trouxe consigo 1/3 dos anjos dos céus. Você acha que o inimigo não tem poder? Você acha que ele é um qualquer? Se ele conseguiu corromper 1/3 dos anjos dos céus, imagine o que ele não está fazendo aqui na terra. Imagine quantos ele não está arrastando para si aqui na terra e levando para onde? Para a morte, para o inferno. Qualquer crente, qualquer servo de Deus pode ser tentado e pode cair nas ciladas do inimigo, amados irmãos.
Por isso é que Jesus me adverte, Jesus adverte na sua palavra: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, ele está pronto, porque quando nós estamos falando sobre o Espírito, nós estamos falando do Espírito de Deus em nós. Mas aí Jesus acrescenta: mas a sua carne, ela é fraca. A sua carne quer a glória, a sua carne quer estar ali à frente, aparecendo, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque se você chegar lá, você pode cair. A carne, amados irmãos, é nossa natureza humana, né? E não tem poder suficiente para resistir à tentação do inimigo de forma nenhuma. E aí o Paulo nos orienta lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Nós estamos diante desse cenário. E temos também atrás de nós esse cenário, porque o inimigo, ele é traiçoeiro. Nem sempre ele te ataca pela frente. Ele prefere te atacar pelas costas, porque ele sabe que é mais fácil para ele. Mas Deus, amados irmãos, como igreja abençoada, como servos de Deus, como povo de Deus, Paulo diz que Deus nos abençoa com a sua armadura. E Ele nos concede da sua armadura. E Ele nos dá da sua armadura para nós vivermos debaixo dessa bênção do Senhor, o nosso Deus. Terceiro ponto que eu quero deixar para os irmãos é: devemos estar vestidos com a armadura de Deus. Amém? Vamos repetir? Devemos estar vestidos com a armadura de Deus. Amém? Versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra toda a cilada do inimigo. Paulo está falando, amados irmãos, do poder da armadura de Deus, do poder de Deus, da armadura que Ele nos concedeu para a nossa batalha no nosso dia a dia. Nós não devemos enfrentar as forças demoníacas utilizando a nossa habilidade, o nosso conhecimento. Nós precisamos de enfrentar em nome do Senhor Jesus Cristo e através da palavra do Senhor nosso Deus, como Jesus nos ensinou. Está escrito, é isso que está escrito. E o poder que ele está falando, que existe nessa armadura, amados irmãos, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo, que exaltou a Jesus Cristo, que o colocou à destra do Pai. Efésios 1:20. E esse poder, amados irmãos, Deus tem colocado à disposição da sua igreja. Só que para isso nós precisamos nos vestir com a armadura adequada, com a roupa adequada, a armadura de Deus. E essa armadura possui 6 partes importantes e que você precisa ter com você, vestir todos os dias. Não sair da sua casa sem antes pedir que o Senhor te cubra com essa armadura, que o Senhor lhe conceda dessa armadura para você vencer. Então vamos lá. Primeira delas é o cinto da verdade. É a primeira peça da armadura, né? É um cinto afivelado que ficava preso na cintura do soldado. Era uma peça importante, mas porque ela prendia a túnica e também sustentava a sua espada. O que é um soldado sem a sua espada? O que é um crente sem a palavra do Senhor nosso Deus? O que é um crente sem a Bíblia? O que é uma pessoa que está no meio, mas que não conhece a palavra de Deus? Eu já comentei com os irmãos, naquele irmãozinho que foi expulsar um demônio, mas ele não sabia como é que ele falava, como é que ele ia expulsar o demônio, então ele entrou recitando o Salmo 23. Quando ele entrou recitando o Salmo 23, o demônio continuou recitando o Salmo 23. E agora, como é que eu faço? Não? Era só através do nome de Jesus mesmo, né? Para lutar com Satanás, nós precisamos desse cinto, né? Que é a verdade, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Precisamos conhecer a palavra, precisamos alimentar da palavra, precisamos comer da palavra do Senhor nosso Deus. Também, amados irmãos, é a integridade, né? Satanás, ele investe, né? E ele testa
a minha integridade, a sua integridade, porque Ele quer me expor, Ele quer te expor. Por isso você precisa caminhar na verdade. Porque até no mundo você sabe, né, daquela expressão. A mentira, ela tem uma perna muito curtinha. Segundo é a couraça da justiça. A couraça, amados irmãos, é uma espécie de peitoral, né, que cobria a frente e as costas do soldado. Do pescoço e até a coxa. A couraça da justiça, amados irmãos, tem um sentido duplo para nós, né? Primeiro, porque nós falamos a respeito de Jesus logo no início, né? Que nós fomos justificados pela nossa fé. Nós estamos debaixo da justificação de Cristo Jesus, né? O que significa que nós não podemos ser condenados de nada e em nada. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também, amados irmãos, esta couraça da justiça pode também significar para nós uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa, né? Uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de súplica, né? Uma vida santa, de retidão, na presença do Senhor nosso Deus. 1 Pedro 1,15, sede santo como santo é aquele que vos chamou. As armas do inimigo não podem alcançar você, não pode atingir você, elas batem, pode até bater, mas elas não adentram, porque você está coberto com esta armadura do Senhor, com essa couraça da justiça. Terceira é a sandália do Evangelho. Essa terceira, né, calça os pés do militar, uma sandália, né, botas ou os sapatos, né, precisa estar sempre bem ajustado, não pode estar muito apertado, né? E nem pode estar solta as suas correias, né? Precisa estar bem confortável e sempre em ordem, né? Porque o que o diabo odeia é exatamente o Evangelho de Cristo Jesus. E para vencer o inimigo você precisa estar calçado com o Evangelho da paz. Você precisa, como diz o salmista, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu caminho pela palavra, eu ando pela palavra. Brown diz que a obra missionária é como um par de sandálias que foi dada à igreja a fim de que ela se coloque no caminho e continue andando para tornar conhecido o mistério do Evangelho. Precisamos caminhar com essa sandália. A sandália do Evangelho, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso precisa estar bem ajustado nos nossos pés. Não pode estar de qualquer jeito, nem pode estar larga, nem pode estar apertada. Tem que estar certinho. A nossa vida precisa estar alinhada com o Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos andar alinhados com o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos pisar. Até o Senhor, quando Ele deu a sua promessa, Ele falou para Jacó que onde ele colocasse a planta do pé dele seria lugar abençoado, né? Onde o cristão chega o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não chega outra coisa. A quarta peça é o escudo da fé, né? Que é semelhante ao escudo também do soldado romano, né? Protege todo o seu corpo, principalmente, né, contra os ataques aos órgãos vitais, coração e pulmão. O escudo de um soldado romano, ele tinha 1,25 de altura por 75 de largura. Então, dava para protegê-lo muito bem. E era arredondado, né? A parte de cima do escudo era arredondado. Por quê? Ele tinha que olhar sem que alguém pudesse identificá-lo atrás daquele escudo e atingi-lo, né? E o escudo da fé, lá em 1 João 5,4, é a fé que vence o mundo. É com esse escudo que nós vencemos o mundo. O outro é o capacete da salvação. Muito importante, né? Isaías 59:17. Tomar o capacete da salvação é aceitar a salvação que é oferecida por Deus exclusivamente através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né, colocado na nossa cabeça esse capacete que nos protege de todo mal. O inimigo, ele atua nas regiões celestiais, então ele atua nessa região próximo da sua cabeça. Então, cuidado
com os seus pensamentos. Cuidado com aquilo que o inimigo fala nos seus ouvidos. Cuidado com aquilo que ele cochicha nos seus ouvidos. Cuidado com aquilo, né, que ele quer colocar sobre a sua cabeça. Né? Você precisa ter, sim, o capacete da salvação, né, que lhe protege de todo mal. Né? E faz você sempre lembrar de tudo aquilo que você precisa dizer. Coisas relacionadas à palavra do Senhor nosso Deus. A espada do Espírito, né? Que é a palavra do Senhor nosso Deus. Lá em Hebreus 4:12, ele dá algumas características da palavra do Senhor nosso Deus, quero deixar com você aqui. Primeiro, ela é divina. A palavra do Senhor nosso, veio do Senhor, veio de Deus, do coração de Deus para o seu coração. Depois, em Hebreus 4:12, ele diz, ela é viva e poderosa para produzir vida e revitalizar vida. Ela é eficaz, ela é cortante, penetra, né, no mais profundo da nossa vida, né? Ela é discernente, né? Ela nos leva a discernir as coisas deste mundo e nos torna sábio, né? Lute sempre com a espada, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Está escrito, contra isso ninguém pode fazer nada. E eu concluo, amados irmãos, aqui falando para você a respeito dessa bênção que o Senhor te deu, mas você precisa de tomar posse dela. Não? Porque não adianta nada você saber que você tem uma armadura, mas você não pode usar. Você sabe que você tem e você não usa. Né? Muitas vezes você está, né, como aquele que anda a pé e tem um carro, mas ele não tem habilitação para andar de carro, né? Está lá o carro na garagem, ele sai a pé e sai a pé reclamando. Ah, mas eu estou a pé, não posso ir, estou assim e tal, mas ó, o carro está lá na garagem, mas eu não sei dirigir. Você tem a armadura. Use essa armadura de Deus no seu dia a dia. Ore. Busque a presença do Senhor nosso Deus. Paulo conclui nesse texto que é dizendo que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Paulo diz que nós precisamos orar e estar alerta com toda perseverança. Ele nos diz que nós devemos orar por todos os santos. E nós precisamos saber que o nosso inimigo, ele não dorme. Ele tenta dia e noite. Não deixe se levar pela sutileza angelical do mal. Não se deixe levar pela sutileza angelical do mal. Ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele está fazendo. Vista-se com a bênção de Deus, chamado armadura espiritual. E viva uma vida muito abençoada pelo Senhor. Amém? Quero chamar os presbíteros e a pastora de volta aqui à frente, para nós celebrarmos a nossa vitória em Cristo Jesus.